que é a fotografia para mim. Ela é a forma pela qual eu escolhi me expressar. O primeiro contato foi muito antigamente, eu era menino, que eu lembro assim, eu lembro de eu ir ao autódromo do Rio de Janeiro, a Fórmula 1 ainda era lá, e o meu avô materno, ele levou uma câmera, porque o Senna estava treinando, e eu lembro que eu peguei na câmera do meu avô, mexi assim, eu devia ter 5 anos de idade, 6 anos, né? Não saiu nada na foto, saiu um risco preto assim, que era o Senna passando, mas a gente foi fazer um trabalho na escola, estava no primeiro ano, e era um trabalho sobre guerra e violência, e um amigo meu decidiu fazer fotos desse trabalho. E ele pegou uma Polaroid que era da mãe dele. Eu nem peguei na câmera, mas eu vi aquilo assim, eu falei, que legal aquilo, né? Daí acho que foi entrando na cabeça devagar. E quando eu peguei na primeira câmera fotográfica, assim, era da minha mãe ainda, a gente ainda tem uma analógica compacta. Aí aquele bichinho me picou, digamos assim, né? Me ferrou e eu peguei esse vírus aí, ou essa bactéria, não sei, e até hoje fotografando, né? Acho que eu decidi mesmo assim que eu queria ser fotógrafo com uns 16 anos, assim. A câmera é uma ferramenta, ela estende o nosso corpo para uma limitação que ele tem, que não dá pra gente gravar e compartilhar aquilo, né? A câmera permite isso. A minha primeira câmera, minha mesmo, foi uma Nikon FM2 que eu comprei de segunda mão, eu já estava na faculdade. E o professor Carlão, ele é uma pessoa muito importante, eu chamo ele de Carlão, intimidade, o professor Carlos Dias, porque ele, além de incentivar muito, ele me dava muita liberdade assim para ficar com a câmera dele às vezes, fazer alguns trabalhos, revelar os filmes, ele falava, olha, revela esse filme aqui para mim, eu ia muito pro laboratório fora da aula com ele. Eu não aposto num tema, eu saio para fotografar. Todo dia eu tô com a minha câmera, se eu for ao supermercado eu tô com a minha câmera, for ao cinema eu tô com a minha câmera, for à casa da minha mãe, casa dos meus sogros eu tô com a câmera. E as coisas acontecem assim. Depois de um tempo é que eu reúno uma série de fotos que eu venho fazendo e eu consigo enxergar uma similaridade nela e criar uma narrativa a partir daí. Quando essa narrativa já está criada, você sai por aí fotografando e você acaba encontrando umas coisas e encaixando lá. Mas eu estou sempre aberto a acontecer uma coisa nova, um novo ideal, uma nova busca, né? Mas eu não procuro apostar assim, não. Isso acontece mais quando eu estou pautado, quando eu estou no jornalismo, porque o cara fala assim, olha, você vai cobrir Brasil e Itália um jogo. Aí a seleção brasileira está num bom momento, a italiana está oscilando, aí sim, eu vou apostar aqui no ataque do Brasil, vou ficar aqui para fazer a foto de comemoração. Ou então, vai ter um protesto, aí tem um grupo aqui, tem um grupo mais exaltado, eu acho que vou ficar perto do grupo exaltado, que vai dar mais imagens. Então, depende muito do ambiente, do local, do clima, se estiver chovendo, tem uma série de coisas que a gente vê. Mas assim, a diferença, se eu fosse dizer, eu aprendi isso com um fotógrafo chamado Alex Majoli, ele é um fotógrafo italiano da Magnum, tive a felicidade de ser aluno dele em um curso. E ele é fotojornalista também e tem um trabalho autoral também. E ele dizia assim que
O fotojornalismo é como se ele fosse um marceneiro. Quando a pessoa fala assim, olha, eu preciso disso, né, eu preciso de uma mesa. Aí você faz o tampo, faz os pés da mesa e tá aqui, custa quanto, tal, e eu lhe pago. Já com o trabalho autoral, quando ele não tem nenhuma mesa sob encomenda, ele faz a mesa com o tampo de cabeça para baixo, com 8 pés, com um pé em cima do tampo, mesa sem pé, ele cria. Então o trabalho autoral é isso, ele é a libertação, é o verdadeiro discurso, é onde eu posso criar sem que haja o limite do que eu preciso fazer, né? Com o trabalho autoral você pode fazer tudo, pode fazer nada também. Eu diria que para a maior parte das pessoas, em geral, não fotógrafos, o que importa na fotografia é a imagem única, é a plasticidade, se ela é bonita ou não. Para mim não é a fotografia, um fotograma. Para mim é uma narrativa. Então meus trabalhos geralmente são trabalhos de longo prazo, com séries de fotografias, não tentando fazer tudo em uma fotografia, ao contrário do jornalismo, que a gente tenta colocar o máximo de informação, situar o espectador, né? Eu faço isso porque eu trabalho com jornalismo, mas o meu trabalho autoral, ele é um trabalho que ele não se resume a uma fotografia acontecer, mas a um discurso. Então, nesses trabalhos são sentimentos que a gente tem, né? Opiniões, visões do mundo, interpretações desse mundo. Eu estou muito mais interessado na fotografia, na imagem, nas pessoas, na experiência, do que na parte técnica da fotografia. Então é difícil de eu falar da fotografia, é mais fácil eu dizer assim, o que são essas narrativas, o que é a expressão artística, né? E tudo isso está dentro de fotografia. Para mim, fotografia também está dentro disso. Então acaba que fotografia é como se fosse minha língua mãe, assim, como se fosse meu idioma, né? A arte para mim é expressão. Eu quando pesquiso sobre arte, tudo, alguns autores acabam influenciando. Tem dois assim que me marcam muito, que é o Francesco de Goya e o Michelangelo Merisi Caravaggio. E os dois têm um poder de opinar, de interpretar a realidade que os cerca, aquele momento, que acaba envolvendo o seu espectador de uma forma que transporta você para aquilo, para dentro daquela obra, de uma maneira que você não é mais mero espectador, mas você participa. Venho levando a cabo 2 trabalhos agora. Um se chama Umicidade, que é em cores, e outro Riversick, que é em preto e branco. E ambos são trabalhos que abordam a relação do ser humano com a natureza aqui na região. Na verdade, esses já são o 2º e 3º trabalho que eu venho fazendo. Houve um trabalho assim no mestrado, que eu chamei de Quando as Águas, que é um trabalho mais documental, mais jornalístico, atrelado a um momento. Ele tem uma pesquisa profunda, e esses outros 2 são mais subjetivos, né? E eu estou abordando como eu enxergo esse espaço urbano e essas pessoas, e a natureza, e essa pressão do espaço urbano sobre a natureza, e a natureza de certa forma tentando retomar o que é seu. Também já aconteceu assim nos meus próprios projetos, como Quando as Águas, você vai na casa de uma família, passa um dia lá, fotografa, almoça com eles, aí depois volta, às vezes eu levo uma fotografia, tem que uma fotografia do senhor, conversa lá, ou reencontra pessoas que a gente fotografou numa pauta ou num projeto, depois a pessoa ali reconhece, mesmo que você não reconheça, daí vai criando relações assim. Mas eu procuro voltar fotograficamente falando, ir lá para fotografar de novo, para ver as mudanças. Algumas
pessoas dizem, fotografias já mudaram o mundo. Talvez, mas eu não vi o mundo mudar tanto nos últimos anos, assim, então eu não espero fazer outra coisa que não seja fotografias, assim. Me expressar por meio da fotografia. Se acontecer, se uma fotografia ou uma série de fotografias minhas um dia servir para mudar alguma coisa que está errado, para melhor, eu vou ficar bem satisfeito. Eu tenho uma queda pelo preto e branco, eu fotografo em cor também, mas eu tenho uma queda, assim, uma coisa que me atrai. Acho que os fotógrafos que me influenciaram por primeiro foram trabalhos em preto e branco, como o Robert Frank, o Henri Cartier-Bresson, que foi o primeiro que eu conheci. No fim das contas, o que eu estou sempre procurando mesmo, assim, é um jogo interessante para mostrar aquilo que eu quero, de luz e sombra e conteúdo. Isso, porque eu acho que o conteúdo faz o discurso, mas a luz e a sombra é que torna as coisas assim diferentes, fantásticas ao olho de quem não é fotógrafo, até de outros fotógrafos, mas ao olho do espectador, né? Eu tenho um objetivo maior. Eu pretendo que meus trabalhos em formato de livro, que já existem, eles sejam publicados como livros, porque eu quero deixar algo assim. Isso é mais importante do que prêmio. Prêmio é legal. Às vezes dá dinheiro, às vezes dá uma viagem, às vezes dá uma câmera, às vezes dá só um parabéns, dá reconhecimento. É sempre legal você receber qualquer uma dessas coisas, mas para mim é mais importante que uma pessoa seja tocada pelo meu trabalho. Quando eu fui à África foi bem especial para mim quando eu fui no Soweto, cara. Lá que é aqueles townships que eles chamam, né, que são os lugares. E o Soweto é um lugar pobre, símbolo daquele momento do apartheid, onde surgiram pessoas como Nelson Mandela, tudo. Então, visitar o Soweto ali para mim foi marcante. Foi uma coisa assim que me emocionou. Eu fiz umas fotos lá, conheci algumas pessoas numa área ainda assim meio de favela, e foi emocionante falar com aquelas pessoas, fazer aquelas fotos e tal. Foi um material que repercutiu bastante, foi capa do jornal, rendeu uma série de fotos no jornal, foi bem legal. E o que eu sempre quis fazer é o que eu faço no dia, minhas fotos do dia a dia são o que eu sempre quis fazer. Eu creio que seja possível treinar o olhar assim, estudar, se tornar um bom fotógrafo, mas eu acho que muita gente não é fotógrafo por ter estudado, é porque é intuitivo. Eu não sei explicar, sinceramente, para mim é um terror. Já dei aula, por exemplo, da aula de princípios básicos da fotografia, porque eu confesso para você que mexer na câmera, entender de câmera não é meu forte. Eu não estou muito interessado nisso, estou interessado na imagem, como eu falei para você. E não sei, a gente fica olhando as coisas, assim, eu estou falando aqui, mas eu estou olhando o pássaro voando ali. É tão bonito assim, tão interessante, que eu falo, como é que ele voa, como é que um corpo voa? E essas coisas geram fotografia. Mas no geral mesmo, para mim, o que importa é procurar onde ninguém acha que tem alguma coisa, fotografar. Porque aí eu acho que é fotografia mesmo, você encontrar onde teoricamente não tem nada, algo que chame a atenção. Uma fotografia nada mais é do que um auto-reconhecimento, não um autoconhecimento. Quando eu reconheço algo no mundo que está dentro de mim, eu pressiono o botão da câmera.